Hoje eu estou muito feliz porque eu trago até você o capítulo 20 do livro de Lucas. Uma história linda que fala de Jesus. Então curta, compartilhe, comente, mande para outras pessoas. Certo dia, quando Jesus estava no templo ensinando o povo e pregando as boas novas, chegaram-se a ele os chefes sacerdotes com os mestres da lei, de novo, juntamente com os líderes que faziam o trabalho religioso. Eles perguntaram: com que autoridade essas coisas você está fazendo? Quem foi que te deu essa autoridade? Jesus então foi respondendo: eu também lhes farei uma pergunta e quero de vocês explicação. Digam-me, era do céu dos homens o batismo de João? E eles discutiam entre si dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Que resposta nos poderemos dar? Mas se nós dissermos que é dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque João era um profeta, todo o povo convencido está. Assim responderam: não sabemos de onde era, não sabemos a verdade. Disse então Jesus: tampouco eu lhes direi quem para fazer essas coisas me concedeu autoridade. Então Jesus lhes contou uma parábola de um homem que uma vinha plantou. Ele cercou, fez um lagar e uma torre edificou, arrendou a uns trabalhadores e daquele país se ausentou. E no tempo da colheita, mandou os servos para receber os frutos daquela colheita, mas eles não quiseram atender. Ao invés disso, pegaram e espancaram, intentando mal lhe fazer. Depois disso, enviou-lhes outro. Bateram na cabeça dele, humilharam, e depois enviou ainda outros, e depois ainda outros. Alguns bateram e a outros mataram. Faltava ainda um para que fosse enviado, e pensava que fossem respeitá-lo, porque era aquele seu filho amado, mas por ser ele o herdeiro, o mataram e fora dali ele foi lançado. O que fará então o dono da vinha? Voltará e matará todos aqueles trabalhadores e a vinha a outros dará. Vocês nunca leram essa passagem que escrita na Bíblia está? Diz que a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Todo que cair sobre essa pedra será despedaçado de uma vez só. E aquele sobre quem ela cair, esse será reduzido a pó. Então, o meio de prendê-lo, eles começaram a procurar, porque perceberam que era contra eles que aquela parábola ele estava a contar. Mas por meio da multidão, acabaram deixando para lá. Alguns fariseus e herodianos para Jesus foram enviados, para o apanhar em alguma coisa de que ele não fosse avisado. E disseram: sabemos da integridade que há em teu coração, então nos diga se é lícito pagar impostos a César ou não. E Jesus, logo percebendo o tamanho daquela hipocrisia, pediu-lhes uma moeda do salário de um dia. E perguntou-lhes: de quem é essa imagem? De quem é essa inscrição? É de César, responderam. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E essa resposta causou neles uma profunda admiração. E não puderam apanhá-lo diante do povo, como eles almejavam, porque por suas palavras as pessoas se admiravam. Então eles acharam melhor ficar quietos, se calavam. Então os saduceus de Jesus se aproximavam, não creram na ressurreição, e a eles perguntavam: Moisés nos deixou escrito que se morrer de alguém o irmão e a mulher dele ficar sem filhos, ele deverá se casar com seu cunhado, então, para a descendência perdurar. Ora, havia 7 irmãos, o primeiro se casou, morreu sem ter nenhum filho. Com a viúva, o segundo casou, mas esse também morreu e descendência não deixou. O terceiro dos irmãos teve a mesma procedência e assim com todos os 7. Nenhum deixou descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher, visto todos a terem desposado. Quando forem ressuscitados, de quem será essa tal mulher? E ele disse: vocês erram, pois as escrituras vocês não sabem não. Não conhecem o poder de Deus, nem a sua instrução. Ao ressuscitar, não se casarão, serão como os anjos do céu, em casamento não se darão. Então chegou um escriba, após a discussão presencial, e sobre o maior dos mandamentos foi para Jesus perguntar. Ele disse que ao único Deus é preciso fortemente amar. Este é o mais importante. E o segundo, também semelhante, é ao próximo como a si mesmo amar. Dizendo ser essa uma verdade, o escriba concordou. Não estás longe do reino dos céus, Jesus lhe declarou. E depois disso, a interrogá-lo, ninguém mais
interrogá-lo ousou. Então, estando a ensinar no templo, Jesus lhes perguntou: como afirmam os escribas que Cristo é filho de Davi, se pelo Espírito Santo o chamou de Senhor o próprio rei Davi? Se Davi o chama o Senhor, filho não pode ser. E a grande multidão ouvia com muito prazer. Que tivesse cuidado com os mestres, que andar com roupas especiais faziam questão dos lugares mais importantes de receber saudação, que entram nas casas das viúvas e depois fazem longas orações. Condenação mais severa é que estes receberão. E as pessoas ficavam de boca aberta, porque os ensinamentos de Jesus eram muito especiais. Jesus falava como quem tem autoridade. E eu e você hoje podemos desfrutar dessa palavra de autoridade de Jesus. Desfrute e seja por ela reavivado.